Vamos, primeiramente, como sempre fazemos, ler o texto, depois traremos as considerações iniciais e assim adentraremos nesse texto maravilhoso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 até o 14. Da mesma forma, eu peço que os irmãos fiquem de pé, aqueles que estão no santuário do Senhor, em reverência à palavra de Deus. E que Deus, irmãos, possa nos enriquecer. Que Deus possa operar em nós, por meio da vida de cada servo do Senhor. Todos encontraram, eu gosto de dar sempre um tempinho. É o capítulo 5, versículos 12 até o 14. Primeira carta ou primeira epístola, né? Do apóstolo Paulo. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz, uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez, que o Espírito do Senhor possa nos iluminar, amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus amado, louvamos-te, Senhor, te agradecemos por esta rica oportunidade de aqui estarmos a partilhar a tua palavra, aquilo que tu tens colocado em nosso coração, Senhor. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo teu cuidado, pelo pão de cada dia, pelo nosso sustento, e em meio a tudo quanto está acontecendo, Senhor, no Brasil e no mundo, até aqui tem nos ajudado o Senhor, meu Pai. Continua com cada um, Senhor, com aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão no seu lar e aqueles que estão ligando agora, Senhor, por meio das redes da internet e que vão acompanhar e que vão participar desse estudo, desta ministração da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, que toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Perdoa os nossos pecados, nos purifique de toda contaminação, de toda imundície, Senhor, da carne, do Espírito, e que Tu seja conosco, meu Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos? Modelo de vida cristã. Meus irmãos, eu sempre gosto de dar, a título de introdução, alguns dados sobre o tema que nós vamos tratar. E aqui, é claro, a carta foi escrita aos Tessalonicenses, aos cidadãos da cidade de Tessalônica, que era a capital da província romana da Macedônia. E outras coisas que eu pude estudar para trazer essas informações iniciais. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, é a carta mais antiga do apóstolo Paulo. Alguns a colocam no mesmo nível de Gálatas, que teria sido escrita entre 50 a 51 depois de Cristo. Então, os estudiosos se dividem. Isso são apenas dados, irmãos. O que importa é que foi a palavra do Senhor. Era uma cidade de grande importância, era uma cidade de cerca de 200 mil pessoas. Quer dizer, já naquela época, era uma cidade grande, expressiva, 200 mil pessoas, certo? Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele trouxe, e eu vou aqui falar um pouco de cada, mas trazendo principalmente a praticidade, a questão prática,
porque aqui nós vamos encontrar a teologia, mas também a mensagem prática do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso o tema, modelo de vida cristã. E eu quero já dizer de imediato, irmãos, que ser cristão e o cristianismo não é somente, e não é, na verdade, regra sobre regra. Não, porque alguém pode seguir várias regras e não ter nada de cristão ou de cristianismo. Mas o cristianismo é baseado num relacionamento vivo com Deus. E é por isso que eu creio, irmãos, que Paulo trazia tanto conteúdo doutrinário, teológico, mas o conteúdo prático, ou seja, no dia a dia. Quando nós vamos evangelizar alguém, eu creio que os crentes mais antigos, esclarecidos, ou seja, aqueles que já têm mais convivência, que já sabem o que é calvinismo, arminianismo, não vão levar questões como essa. Vão deixar para depois, quando a pessoa estiver num nível, digamos assim, de maturidade, de crescimento. Então, o que me chama a atenção, meus queridos, é que Paulo, ele sempre trazia a questão doutrinária, advertia, ensinava, mas também a questão prática. E eu comecei a comparar, meus queridos, esse texto com um condomínio. Nós fomos chamados para vivermos, e não existe crentes, como alguns estão se colocando, desegrejados. Eles podem estar se afastando da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. E o braço não pode estar aqui e o outro braço do outro lá, bem distante, não. Temos que estar unidos e nos reunindo em nome de Jesus Cristo. Então, eu como moro em condomínio, eu comecei a fazer essa analogia da igreja como se fosse um condomínio. Várias pessoas, vários pensamentos, várias vertentes. E, irmãos, onde há pessoas, os conflitos surgem, as divergências hão de surgir. Mas Paulo tinha esta preocupação. Se você observar cada epístola de Paulo, ele falava muito sobre aquilo que nós vamos começar a estudar. A questão da paz e tantas outras questões pertinentes aqui. E a palavra-chave, irmãos, é vida em comunidade. O tema é modelo de vida cristã, ou seja, como nós devemos. É claro que eu não pude, pastor, esgotar tudo, né? Mas pelo menos um gotejamento aqui da doutrina, da palavra do Senhor na sua praticidade. Primeiro, meus irmãos, versículos 12 e 13, vejam só. Paulo começa falando sobre o respeito à liderança. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Primeira coisa que nós vamos destacar: o respeito às verdadeiras, piedosas e espirituais lideranças que Deus colocou diante de nós. E eu sempre tenho escutado, acredito que o nosso pastor já tem escutado muitas vezes, cada pastor sempre tem um pastor, né? Um conselheiro, um amigo, aquele para se aproximar, porque nós precisamos, não é uma pessoa que vá mandar, porque as pessoas às vezes têm a ideia equivocada que liderança é aquele que diz se levanta, sente, não, mas é aquele que está à frente justamente para guiar. O professor é um líder, certo? Um diretor de determinada repartição está ali para liderar, e se não houver obediência a essa liderança, agora falando do plano, do âmbito espiritual, meus queridos, nós vamos perder, primeiro, a bênção do Senhor, porque Deus não abençoa a desobedientes, e obedecer está escrito, né, que é melhor do que o sacrificar. A pessoa tem que fazer de coração. Então Paulo, sabendo com o discernimento que o Senhor lhe dava, ele que alguns acham que ele era pastor, ele era evangelista. Ele não era um pastor. Então ele estabelecia nas suas viagens missionárias
igrejas, deixava ali presbíteros, deixava ali toda uma liderança, ou quando não podia ir, deixava com que outros tivessem essa incumbência. Mas aqui chama a atenção, irmãos, a forma como ele pede que tenham respeito, que não desacatem, porque se ele está pedindo respeito, é isso, olha, não desacatem sua liderança. E aqui eu reitero, falamos de liderança saudável, de liderança sadia, daquela liderança colocada por Deus, irmãos. Que pode ter suas falhas? Pode. Que peca? Peca. Mas é a pessoa, ou são as lideranças, os líderes que Deus colocou sobre nós e que precisam ser atendidos, irmãos. Sabe por quê? Ninguém faz um trabalho só. O pastor estava falando dessa mini vigília. Ele sozinho não conseguiria. E eu tentei, vou até tentar colocar novamente, conseguimos só uma vez a questão do Zoom, né? Mas eu fiquei assim naquela frustração, eu e minha esposa. Mas vejam só, depois eu vi como foi a bênção da vigília. Eu pude ver já hoje rapidamente, o pastor colocou a mensagem. Mas irmãos, sozinho, o líder de Moisés, a todo e qualquer líder que você procurar nas escrituras sagradas, nenhum pôde fazer algo sozinho. A nossa igreja será diferente, irmãos? Não. Então Paulo, a primeira coisa que ele fala para esta igreja, porque a palavra, irmãos, é atemporal. Ela é eterna, é para todas as épocas, para todas as pessoas, para todos os tempos. Então Paulo fala sobre o respeito, o amor e a obediência à liderança, que tem grande apreço por causa do trabalho. Irmãos, nenhum trabalho é mais nobre do que a preocupação com a alma. Alguém pode viver 60, 70, 80 anos, 90, 120 anos, mas um dia vai partir. E aí, todas as pessoas que fizeram algum bem, ou que pretendiam fazer, ali para. Mas o pastor, que trabalhou naquela alma, trabalhou com aquela pessoa, que discipulou, que levou aquela pessoa, que o encaminhou a ele ou a ela ao caminho de Cristo Jesus, aos pés de Cristo Jesus, não aos pés do pastor, aos pés de Cristo Jesus, terá seu galardão, irmãos. Então, nós devemos, é por isso que eu, desde meus 18 anos, quando fui convertido à fé evangélica, protestante, eu aprendi isso, a respeitar. Mesmo sabendo que o meu pastor lá tinha suas falhas. E é claro que tem, porque é ser humano. Mas era a pessoa escolhida pelo Senhor para estar naquela igreja, naquele momento. E seu ministério foi uma bênção e tem sido uma bênção, porque ele está até hoje lá. Meus irmãos, vejam só. Tendo dito isto, aí depois Paulo fala uma coisa também que é imprescindível para vivermos e darmos bom testemunho nessa vida: viver em paz. Já no versículo 13 também, na parte B: vivam em paz uns com os outros. Me permitam uma colocação, irmãos. Eu sempre digo aqui, né? Eu sou questionado tanto como pastor, como na parte quando eu estou trabalhando como terapeuta, mas tem pessoas que são muito difíceis. Ah, você não conhece minha mãe, não conhece meu pai, não conhece meu irmão. Realmente, irmãos, o mundo é difícil. A convivência entre duas pessoas até é difícil. Às vezes um quer tomar uma direção, outro quer tomar outra direção. A convivência não é fácil. A palavra de Deus nunca falou que seria fácil. Mas a paz deve ser buscada, irmãos, deve ser plantada, deve ser semeada. E aqui eu me permito, na qualidade de pastor também, irmãos, dizer que nós devemos repudiar sim, toda e qualquer tentativa para dissensão, divisão, para semear contenda, para comparações, para jogar uns contra os outros. Quantas vezes grupos de louvor tiveram atritos dentro de igrejas, porque alguém se levantou para fazer comparações. Ah, aquele grupo de louvor
é melhor do que aquele grupo B. O grupo B é pior do que o grupo C. E assim por diante, irmãos. Contendas. E contendas não vêm de Deus. Buscai a paz, está escrito lá em Hebreus. Buscai a santificação, irmãos. E tudo isto está agregado, está atrelado, está junto. É como a árvore, está ali, tudo junto. Nós precisamos buscar a paz. É difícil, irmãos. É por isso que eu trouxe essa analogia do condomínio. Do condomínio, irmãos, só sobrevive quem realmente tiver um calibre. Porque quem não tiver paciência, vamos falar também sobre essa questão, não dá para viver. E eu já escutei de pessoas: pastor, eu não conseguiria viver num condomínio. No final de semana, no condomínio que eu habito, que eu moro, com minha esposa, por exemplo, música, escutamos de tudo. Tem aquelas que eu não suporto, mas tenho que escutar, querendo ou não. E é um repertório, pastor, que você vai do... Só não toca música clássica. Só não toca aquela música que é agradável aos ouvidos, mas começa com aquele pagode pesado, aí vai para o axé, aí tome isso, tome aquilo outro, aí para fechar é o pancadão. Aí eu digo: Jesus Cristo, Deus tenha misericórdia. É o condomínio, mas eu não posso chegar lá e dizer: olha, vocês se calem, acabe com isso. Não posso, porque eu estou vivendo num condomínio. Trazendo para a realidade espiritual, irmãos, ninguém... Devemos colocar isso no nosso coração e na nossa mente. Ninguém pensa exatamente igual, 100%, dizer, eu penso 100% como aquela pessoa. Pensamos, pode até ser 80%, 70%, mas cada um tem a sua própria personalidade. E às vezes, até entre casais, a paz foge por quê? A pessoa quer que a esposa, a namorada, a noiva, ou vice-versa, seja a sua imagem e a sua semelhança. Já aconselhei casais. Nós, pastores, já aconselhamos casais. Quantas vezes a namorada ou namorado quer que a pessoa, até na sua forma de se vestir, eu me refiro até roupas decentes, mas quer fazer da pessoa, porque está namorando com aquele rapaz, namorando com aquela moça, aí tem que ser assim para me agradar. É claro que a namorada, o namorado vai procurar agradar, mas sem se despersonalizar. Porque não adianta, irmãos, não vai ter paz. Um dia a guerra vai explodir e a pessoa vai dizer: eu só fiz isso para lhe agradar. Eu só coloquei aquela roupa horrível para lhe agradar. Irmãos, não existe coisa pior do que desavença. O que você puder fazer, meu querido, o que você puder fazer para semear a paz, vivam em paz, uns com os outros. Podemos viver em paz, devemos buscar a paz. Devemos semear a paz, irmãos. A paz sempre. Evitar contendas, disse-me disse, conversas paralelas que não vão edificar de forma alguma. Vamos viver em paz. Eu aqui trouxe e estou trazendo exemplos da nossa vida que acontecem, ou aconteceram, ou poderão acontecer, mas nós devemos buscar a paz, irmãos. É uma meta a ser galgada, a ser conquistada. No versículo 14, tem 4 coisas que nós vamos destacar aqui. Também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. E aqui começa também a dificuldade. Porque ninguém, irmãos, vamos ser sinceros, gosta de ser advertido, de ter uma reprimenda, de ser chamado a atenção. E há aqueles, que nós sabemos, que acham que é somente tarefa do pastor ou dos pastores de chegar, claro, à liderança. Mas Paulo estava falando aqui para quem? Para uma comunidade cristã. Então ele estava delegando esta autoridade ao irmão espiritual, porque tem que estar no espírito e não na carne. Não é chegar gritando: você está errado, você está totalmente desviado, não, mas é chegar com amor, com autoridade
e a autoridade não é no grito. A autoridade não vem nem de você, vem da palavra de Deus que habita ricamente no coração daqueles que buscam ao Senhor. Então nós temos como comunidade, como cristãos, a autoridade de exortarmos, de chamarmos a atenção, de admoestar os que vivem, presta atenção, meus amados, os que vivem de forma desordenada. Semana passada eu tive uma conversa com minha esposa sobre essa questão da pessoa estar ou não desviada. Eu digo, Josi, a pessoa pode às vezes estar até ainda na igreja fisicamente, frequentando, mas pode estar afastada. Quando começa a se afastar da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa está fisicamente, né, pastor? Está fisicamente, mas está afastada do Espírito e no Espírito da palavra de Deus. Aí começa a esfriar, aí começa a se afastar, até que o afastamento é de corpo, alma e espírito. E aqui Paulo diz, vocês admoestem, porque irmãos, vejam só, eu comecei esse estudo dizendo que o cristianismo não é regra sobre regra, senão seria apenas mais uma religião entre tantas outras religiões que diz você para alcançar o paraíso, o céu, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, mas o cristianismo tem regras, mas estas regras são espirituais e são práticas, são para o nosso dia a dia. Sabe por quê, meus amados? Quando chegarmos à eternidade, não vai ter mais nenhuma igreja precisando disciplinar membros indisciplinados. E haverá um só rebanho e um só pastor, mas aqui não. O pastor precisa que o ajudemos, nós precisamos, irmãos, exortar, admoestar, chamar a atenção. Porque existe hoje, realmente, mais do que em qualquer outra época, uma oposição a tudo quanto é espiritual, meus irmãos. E nós temos esse dever de chamar a atenção com amor, com cautela, com carinho, mas isso não é somente para pastores, mas para todos. Exortar, admoestar, e noutra tradução diz, advertir os que vivem de forma desordenada. O que é desordenado, irmãos? Você chega numa casa toda bagunçada, não sabe onde está um copo, não sabe onde está uma roupa. Você conhece logo uma casa quando é desordenada, quando é desorganizada. E há pessoas que são cristãos, tiveram experiência com o Senhor, mas que hoje estão levando uma vida desordenada. Quando começam a relaxar a sua vida, o seu relacionamento com Cristo Jesus, uma brecha se abre para que o inimigo, irmãos, possa tirar vantagem disso. Aí vem aqueles relativismos, e eu não concordo. Tem pessoas que até dizem, né? O cristão carnal, cristão espiritual. Em um certo sentido, vejam só, o cristão tem cristãos que estão na carnalidade. Estão andando após a carne, não deveriam. Mas o cristão autêntico é como aquela questão da salvação. Ele sabe que não perderá a salvação porque ele persevera em Cristo Jesus. É a perseverança dos santos. Mas é crítico, irmãos. Eu tenho visto muito relativismo. Eu creio que nosso pastor tem visto também isso. E é um perigo, é uma ameaça à comunhão. É uma ameaça à santidade e ao testemunho da igreja. Eu acho que isso não tem nada demais, não. E eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas não vou falar não, irmãos. Está entendendo? Sobre essa questão. Porque eu creio que é muito transparente a situação que estamos vivendo. Crentes que ficam relativizando, que acham que pode fazer tudo. E Paulo falou todas as coisas, né, que ele tinha como ser humano, sim, liberdade. Tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer, mas nem todas as coisas o que edificam. Meus irmãos, aquilo que não edifica,
Pode parecer uma pregação do século 17 e 18, mas nós devemos deixar de lado. Agora, pastor, o que é que não edifica? Bem, eu, pastor Antônio Cláudio, não vou trazer uma lista aqui, mas investigue, olhe para dentro de si mesmo e veja o que é que não edifica e o que edifica a sua vida. Isto vale para jovens, adultos e anciãos. Tem coisa que não edifica e a pessoa passa o dia todinho, e são estas coisas, as pequenas coisas, irmãos, que às vezes nós deixamos passar, que desviam os crentes do caminho de Deus. Às vezes nós pensamos que a pessoa desviada, caiu naquele, chama até grande pecado, mas irmãos, as coisas, uma cratera, não é nem um buraco. Quando a gente vê um buraquinho na rua, né? Aí daqui a pouco vai a chuva, vai aumentando, assim são aqueles que vão se afastando do Senhor, pouco a pouco, gradativamente. Então você, como cristão, tem o dever, se você ama de fato o seu irmão, de chamar a atenção, dizer: irmão, vamos orar mais? Irmão, vamos participar, vamos estar juntos. Você está passando por algum problema, por algum bloqueio espiritual? Eu estou com você, eu vou te ajudar. E chamar a atenção, dizer: irmão, isso que você está fazendo não é correto. Isso que você está fazendo não condiz com o testemunho de um cristão que segue a palavra de Deus. Então, irmãos, temos isso, o dever de admoestar, ou seja, de chamar, quem disciplina é o pastor com a igreja, em concordância. Fique claro isso, né? É o pastor com a igreja em concordância. Mas todo cristão espiritual tem essa autoridade dada não por mim, mas por Paulo, para chamar a atenção, para advertir. Em Mamanguape tinha muita dor de cabeça com isso, pastor. Chegava a pessoa e dizia: pastor, porque para reclamar do irmão que não tinha ido, eu dizia: meu irmão, você que passou na porta, por que não chamou então aquele irmão para ir à igreja? Né? Porque aquela história, o pastor sabe muito bem que às vezes nós pastores somos os últimos a saber, e depois as pessoas vêm cobrar, né? Vêm cobrar porque o pastor não foi fazer isso, não foi fazer aquilo outro. Mas eu dizia: meu irmão, você não viu aquela pessoa? Pastor estava ali sentado no batente de casa, sem fazer nada, podendo estar na escola dominical, devendo ir ao culto. Eu digo: irmão, você tem autoridade de chamar aquela pessoa e dizer: ei, vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor. Porque é muito fácil culpar a liderança, jogar todo o peso em cima dos pastores. Mas não, irmãos, nem tudo nós sabemos. Só quem sabe de tudo é Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente. Então vamos nos ajudar. Se eu amanhã encontrar um membro dessa igreja, digamos, num comportamento errático, lá pela Jardim Cidade Universitária, onde eu moro, perto dos bancários, eu creio que eu tenho autoridade, não por ser pastor, mas por ser cristão, irmão. Você é membro da nossa igreja, você tem que dar um bom testemunho. Eu tenho essa autoridade, como você tem essa autoridade também, irmãos. Vamos fazer isso. Então, Paulo continua dizendo aqui, dando aqui as diretrizes práticas para o modelo de vida cristã. Consolem os desanimados. Meus irmãos, aqui é mais fácil, né? Quer dizer, em parte. Quantos estão aí derrubados, prostrados, caídos, precisando de uma palavra, de consolo, de conforto, de chegarmos junto e dizer: meu irmão, minha irmã, essa luta tem um começo, um meio e o fim. Não é nada de teologia da prosperidade, nem da confissão positiva, mas é a palavra de Deus. Toda luta é assim como a nossa vida, teve um princípio, mas terá um fim. A nossa vida física continuará na eternidade, porque o nosso espírito, a nossa alma é eterna. Mas, irmãos, toda luta, assim como todo bom período, eu não conheço ninguém nessa vida que tenha vivido apenas período de bonança. Se alguém conhecer, pode até me dizer. Mas também não conheço alguém que só viveu período de baixa, que ficou para baixo ali o tempo todo. Não, irmãos. Ninguém vive alegre o tempo todo, ninguém vive triste o tempo todo. E há um equilíbrio, e Deus sabe por que fez dessa forma. Agora, a nossa tarefa, veja como Paulo era equilibrado.
Depois de mandar exortar os desordenados, ele manda consolar aqueles que estão desanimados. Irmãos, esta palavra é para hoje, é para o tempo desta pandemia, é para o tempo desse caos político, social, moral, familiar, religioso. Nós temos que levantar os desanimados. Como? Prometendo coisas que a palavra não prometeu. Venha para a igreja que todos os seus problemas vão se acabar. Não. Os chamando, os convocando para estarem debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Porque só a paz, irmãos, só a segurança, só a tranquilidade, mesmo em meio à tempestade, se estivermos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Então nós somos chamados aqui, irmãos, a consolarmos os desanimados. E tem muito cristão desanimado. Tem muito cristão que eu falo até, não estão com depressão, mas estão depressivos. E nós sabemos, é do ser humano. Elias, depois daquela retumbante vitória contra os profetas de Baal, ele teve um momento depressivo, suas forças estavam esgotadas, e ele foi para uma caverna, mas Deus foi ao encontro dele e disse: Elias, que fazes aqui? Meus irmãos, nós precisamos chegar para irmãos que estão desanimados e dizer: irmão, o que tu fazes aqui? Não, irmão, estou esperando melhorar minha vida, estou esperando chegar um novo emprego, estou esperando minha saúde melhorar, estou esperando. Eu não me refiro àqueles que estão acamados, àqueles que estão impossibilitados, mas àqueles que pelas mínimas coisas. Não, o irmão passou por mim, nem deu a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, isso o irmão nem lhe viu. E se viu e não deu a paz do Senhor, não se preocupe, porque você vive para a glória de Deus, não é para a glória do irmão. Se o irmão falar comigo quando eu chegar aqui, amém. Se não falar, a vida segue, irmãos. Mas muitas pessoas se desanimam por motivos fúteis, por motivos mínimos, irmãos. Porque esqueceram da data do meu aniversário. Porque esqueceram de fazer isso. Esqueceram. Picuinhas, irmãos. E tem os irmãos que estão desanimados porque estão passando por desemprego, falta de mantimento em casa, que isso, uma coisa gera outra. Sim, nós devemos sim. Como Paulo disse, consolem os desanimados. Essa é a tarefa desta igreja, que tem o Espírito de Deus e que tem feito, até onde eu conheço, até onde eu sei, tem procurado pregar a palavra na sua totalidade. Porque o evangelho não pode ser pregado, aquilo que eu quero, aquilo que o pastor quer, tem que ser pregado na sua totalidade, irmãos. E nesse mesmo versículo ainda, Paulo fala: amparem os fracos. Vejam que teologia prática, irmãos. Vejam a vida cristã como deve ser vivida. Amparem os fracos. Aí já é diferente. Tem os desanimados e os fracos. Irmãos, tem pessoas que não apostataram, não se afastaram da fé, mas estão desanimados. Mas o fraco é aquele que ainda muitas vezes, eu tive que tratar com isso também, pessoas que dentro da igreja ainda estavam presos a vícios e queriam até se afastar. E eu dizia: não, você vai ficar na igreja. Não, estamos aqui para lhe ajudar. Estamos aqui para estender a mão, estamos aqui para levantar, não é para sepultar pessoas. A igreja vive, irmãos, é um hospital de Jesus Cristo para erguer, para edificar, para levantar pessoas para a honra e glória do Senhor, para que o reino de Deus cresça, para que Ele, o nome do Senhor é que possa aparecer, e não o nosso nome, não o nome da igreja, mas a igreja que é embaixada de Cristo na terra, tem esta autoridade de amparar os fracos. Às vezes, incontáveis pessoas dizem: quando eu deixar de fumar, eu vou no domingo à igreja. Quando eu deixar de beber. E eu quero dizer, irmãos,
A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. Porque quando essa pessoa for a Cristo, quando a igreja tratá-la, aconchegá-la, não o pecado que ela carrega, mas o pecador, louvado seja Deus, essa pessoa será liberta, porque o amor liberta, o amor cobre uma multidão de pecados, irmãos. Ah, meus queridos, se nós pastores fôssemos expulsar as pessoas, não ficaria ninguém. Porque todos nós temos nossas falhas, mas aqui fala daquele que está provavelmente iniciando, aquele fraco mesmo, aquele que não conhece a palavra, que está conhecendo, que está com sede, né? Mas chega às vezes, e eu conheci pessoas assim, que tiraram outros da igreja. Você não pode ser crente, e quando você tiver com um comportamento melhor, volte. Não, vinde a mim. Alguns até dizem, vinde como estás. Não, a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. A palavra verdadeira é essa, e eu vos aliviarei. Então a igreja, irmãos, que ela receba, que ela ampare, que ela ajude os fracos. É aquele que diz, mas eu não consigo me libertar do cigarro. Vai conseguir sim, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Eu tenho um testemunho disso, dentro da minha própria casa. Meu pai, antes da sua conversão, gostava de tomar sua cerveja e fumava, pastor. Fumava, meus irmãos. Eu digo isso, e ele falou para mim, e veja como Deus faz, irmãos. Porque Deus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. E meu pai, certo dia, de repente, depois de mais de 30 anos de fumo, fumava. E ele chegou e disse, Cláudio, eu pedi para Jesus tirar esse desejo de fumar. Pastor, irmãos amados, vocês que estão aqui e que estão em casa, ele deixou de fumar no mesmo dia em que pediu a Jesus Cristo. A oração dele foi essa. E eu até disse a ele, eu me lembro como hoje, meu pastor Leonardo, que eu disse a ele, pai, e por que o senhor não pediu também para deixar a cervejinha? Ele disse, não, meu filho, deixa, isso aí não... Mas ele deixou. Louvado, partiu para a eternidade, sem vício de cigarro, sem vício de bebida, porque Deus tem a sua forma de trabalhar. Mas eu confesso que às vezes eu queria forçar a barra. Às vezes eu queria forçar, mas Deus faz tudo. Nós sabemos, o pastor sabe, nós sabemos, irmão, Deus tem o seu dia para agir. Então, chega o fraco, porque ainda está fumando ainda, e tem pessoas que às vezes dizem, expulsa. Não, irmãos, nós não temos nesse direito, nessa autoridade de expulsar essas pessoas, mas nós temos que chamá-las. Fora outras fraquezas que existem, não é só bebida, não é só fumo não. Mas eu quero dizer o seguinte, que tudo, Deus tem o seu tempo. Olha aí, meu pai pediu, Senhor, eu quero, me liberte do fumo no mesmo dia. E há alguns que dizem, não, mas a pessoa ainda tem que ficar tomando medicamento, tem que fazer isso. Alguns casos, não estou dizendo que não tem, mas meu pai foi a obra de Deus pura, louvado seja Deus, mas nunca ele tocou no cigarro. A cervejinha ainda ficou uns anos, até o dia que o senhor tocou, e ele nem bebeu mais. Deus é fiel, meus irmãos, Deus é fiel. Então são estes fracos que estão esperando que a igreja os acalente, que a igreja os receba de portas abertas, porque talvez estejamos, irmãos, na última colheita, antes da vinda de Cristo Jesus. E por último, o que é que diz aqui, irmãos? E sejam pacientes com todos. Talvez seja, eu quando preparava o estudo, a parte mais difícil. Tem dias, irmãos, que você não tem paciência nem com você mesmo. No se vestir, né? Você bota uma camisa, bota uma roupa, né? Aí, não está bom, aí tira, bota outra, também não está bom. Nada está bom. Tem dia que você não tem paciência nem com você mesmo. Mas no trabalho acontece de você não estar com paciência com seu colega, ou vice-versa. Mas a paciência, irmãos, é um fruto do Espírito Santo. E eu digo isso pedindo a Deus que me dê mais paciência a cada dia. Longe de mim de dizer aqui que eu sou super pastor, super crente, Deus me livre, eu sou falho, sou pecador, porém,
remido no sangue de Jesus Cristo. Mas eu peço, irmãos, porque tem dia que eu estou impaciente. Tem dia que eu estou impaciente. E tem dia que todos vocês estão impacientes. Vamos ser honestos. Mas Paulo fechou esse trecho dizendo: e sejam pacientes com todos. Irmãos, a paciência que eu tenho experimentado é quando você não pode solucionar um problema, o que é que nós fazemos? Entregar nas mãos do Senhor. O médico faz o que pode fazer. Me lembro quando fomos passar pela cirurgia de catarata precoce, e o meu médico disse: olha, graças a Deus que ele crê em Deus. Ele disse: milagre, nós fazemos a nossa parte, mas milagre só quem faz é Deus. É verdade. Então, nós queremos às vezes, irmãos, principalmente no tocante, quando queremos o nosso familiar, ou quem quer que seja que se converta, às vezes a esposa não é convertida, o marido não é convertido, o filho não está na igreja, nós queremos, eu não estou dizendo para que haja um relaxamento, não é isso, mas tenha paciência, porque no tempo de Deus, esta pessoa será chamada, é a vocação eficaz, será chamada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ter paciência. Às vezes, irmãos, eu não vou estar, eu espero que não chegue, mas pode até chegar um dia que eu venha aqui para a igreja e não esteja tão bem-humorado. Não é que eu vá Deus me livre, maltratar ou não tratar bem quem quer que seja, mas você vai notar. O que é que está vendo o pastor Cláudio? Ele sempre é mais sorridente, mais aberto, gosta de... Quem já me conhece, quase 2 anos que estamos aqui, né? Já conhece o jeito, eu conheço já o jeito do nosso pastor, conheço o jeito do irmão, dos rapazes aqui, mas tem dia que você está... Né? Paciência, irmãos. Paciência conosco, a paciência começa de dentro para fora, e ela se externa, porque se eu não tiver paciência comigo, é aquela questão do amor, amar ao próximo como a ti mesmo, não é idolatria, não é a egolatria. Eu sou mais belo, mais lindo, mais bonito, mais inteligente. Não, eu sou o melhor pregador, não é isso não. Mas é amar você, mas amar o próximo no mesmo patamar, no mesmo nível. E aqui Paulo termina esta parte em que eu separei para o estudo, que é muito rico, dessa que eu chamo dessas exortações práticas. Sejam pacientes com todos. E eu quero concluir dizendo, irmãos, como estamos vivendo a nossa vida cristã? Tem pessoas que são excelentes no decorar, saber, conhecer doutrinas. A doutrina, por exemplo, esta carta é uma carta escatológica, da 1ª, 2ª Tessalonicenses, no qual Paulo trata do fim das coisas, do fim dos tempos, da vinda do Senhor. Mas o texto que ele fala diretamente, só existe 2, sobre a vinda de Cristo Jesus em questão do traslado, do arrebatamento, é em 1 Coríntios e aqui, na primeira carta, aqui aos Tessalonicenses. Esta carta se chama carta escatológica, e tem pessoas que sabem, têm um conhecimento profundo da letra, mas a questão é que a letra mata e o espírito vivifica. Nós temos que ter conhecimento, mas nós temos que praticar a palavra. É por isso que eu peço sempre a Deus uma coisa, irmãos. Tem uns que sabem mais, que estudaram mais, outros que estudaram menos, porque na teologia temos ramificações também. Uns se especializaram mais em teologia sistemática, teologia bíblica, outros no hebraico e no grego. E eu peço ultimamente muito, digo: Senhor, quando eu for para o púlpito para ensinar, pregar, ou até mesmo para orar, que eu saiba falar a língua do Espírito Santo. Essa é que é mais importante, irmãos. Porque nós, quando falamos em consonância, em harmonia com o Espírito Santo, louvado seja Deus, transmite graça a todos aqueles que estiverem ouvindo a palavra do Senhor. Então, que para tanto o Senhor nos abençoe. A aplicação é: a vida cristã não pode ser vivida isoladamente, irmãos. Se nós devemos exortar, eu vou ler somente para ressaltar, nós devemos exortar, admoestar os que estão numa desordem moral, espiritual,
consolar os desanimados, amparar os fracos e ser pacientes. Então, isso exige o quê? Uma vida em comunidade. Uma vida isolada não vai fazer isso. Eu vou exortar a mim mesmo? Não. Mas nós temos que exortar uns aos outros. Temos que amar, temos que nos suportar, que Paulo fala em outra passagem, em outra carta, suportai-vos uns aos outros. Mas o texto é esse, irmãos, modelo de vida cristã. Está aqui. Jesus virá, irmãos. Mas antes da vinda dele, nós devemos levar a nossa vida normalmente, com ou sem pandemia, com ou sem emprego, com ou sem saúde, com tempestade, com chuva, com sol. Devemos levar a nossa vida na sua normalidade. Não é o novo normal, na sua normalidade. E a normalidade qual é? Enchei-vos do Espírito Santo. E que para tanto o Senhor nos abençoe, irmãos. Eu espero que esse estudo sobre o modelo de vida cristã tenha entrado no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, e que você possa aplicá-la cada vez mais no seu dia a dia. Amém? Vamos fazer oração? Em seguida estaremos passando para